O dom de profecia cessou? Esta pergunta nós vamos responder hoje aqui no Dogmático. Falar de profecia é falar acerca da revelação de Deus, aquilo que ele quis que nós soubéssemos a seu respeito ou acerca também dos seus preceitos. Hebreus capítulo 1, versos 1 e 2, vai nos falar 3 verdades importantes a serem consideradas sobre a revelação de Deus. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, falou aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Primeira verdade, Deus deseja se relacionar com o homem. Falou de muitas formas, de muitas maneiras, e isso demonstra que o desejo de Deus sempre foi de se tornar, de ser conhecido pelo homem. A segunda verdade do texto é que a revelação do Senhor ela é progressiva. O Senhor falou muitas vezes e falou também de muitas maneiras diferentes. A terceira verdade aqui no texto é que Cristo é o ápice desta revelação do Senhor. Então, de forma última e com a maior de todas as excelências, Cristo veio para comunicar ao homem aquilo que Deus gostaria que nós soubéssemos sobre ele. Nós falamos acerca da revelação de Deus, dividindo isso em 2 grandes áreas. Primeiro, a ideia de revelação geral e segundo, revelação específica. Revelação geral é aquilo que nós podemos conhecer do Senhor por meio da criação. Atributos de Deus que estão visíveis quando nós olhamos para as coisas que ele criou. A sua beleza, a sua imensidão, a sua perfeição são atributos que nós vemos claramente nas coisas criadas. O Salmo 19, verso 1 nos diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O segundo tipo de revelação que nós temos é a revelação especial. E para a revelação especial nós temos 4 formas. A primeira, as teofanias, Deus assumindo temporariamente a forma ou de homem ou de anjo, para comunicar-se com o homem. Isso se deu desde os dias de Adão, como nós vemos lá em Gênesis capítulo 3, verso 8, e vai assim até os dias de Moisés, conforme nos diz Deuteronômio capítulo 34, verso 10. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. A segunda forma, as profecias. Aí, este dom que nós estamos falando, muitos profetas foram usados pelo Senhor para comunicar a vontade de Deus para o seu povo. Essa é uma nova forma, então, de Deus se revelar, diferente e distinta das teofanias. Números 12, versos 6 e 8 nos diz assim: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer. Ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele claramente e não por enigmas. As profecias foram o modo ordinário pelo qual o Senhor se revelou até os dias de João Batista. Veja que Mateus capítulo 11 vai nos falar, lá no verso 13, sobre este fim de era, sobre este fim de modo natural, ordinário e comum que Deus se revelava com o homem. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Jesus está dizendo aqui que ele agora, o Verbo encarnado, era a melhor e mais perfeita forma de comunicação especial de Deus com o homem. Então Cristo é essa terceira forma de revelação especial. E claro, por fim, a Bíblia. A Bíblia é a revelação escrita e é o registro da revelação. Na Bíblia nós temos as profecias aparecendo nas listas de dons espirituais que o Senhor concede para a sua igreja. Isso está lá em Romanos 12, verso 6, em 1 Coríntios capítulo 12, verso 28, em Efésios capítulo 4, verso 11. Então, é claro, profecias foi uma forma como o Senhor escolheu para se comunicar com o homem, foi um dom de fato concedido para a igreja, e a pergunta a ser feita então é justamente essa: será que isso é válido para os nossos dias? Este dom que é para servir a igreja, para edificar a igreja, será que ele ainda é necessário em nossos dias? Nós entendemos que até a formação do cânon, o dom de profecia era fundamental e indispensável para a igreja. O cânon não estava fechado, a Bíblia como nós a temos hoje ainda não era uma realidade. Então era necessário sim que os profetas fossem levantados pelo Senhor para se comunicar com a igreja. Mas há 2 razões que eu quero destacar aqui do porquê nós cremos que esse dom cessou, o dom de profecia cessou. Primeiro, a progressão da revelação.
Primeiro, a progressão da revelação. O ápice da revelação é Jesus. E o testemunho da profecia é o próprio Senhor Jesus, conforme nós lemos lá em Apocalipse, capítulo 19, verso 10. Nós somos então conduzidos à segunda razão do porquê acreditamos que as profecias, enquanto dom, cessaram. Porque a Escritura, a Bíblia, ela é suficiente para nós. Segundo Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, nos diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, tudo o que nós precisamos para viver bem está na Escritura. E toda a Escritura ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então não há necessidade de uma revelação extraordinária ou de profetas se levantando para nos comunicar algo, porque a Escritura já traz tudo aquilo que nós precisamos. Mas Deus ainda pode se valer de profecias nos nossos dias? A resposta é sim. Não há mal em nós considerarmos que de forma extraordinária, ou seja, incomum, Deus pode se revelar sim por meio de sonhos e visões. Mas o termômetro para nós sabermos se esta profecia é uma verdade ou não, passa por essa ideia de que onde há abundância do meio ordinário, não se faz necessário o uso de meios extraordinários. Se há a Escritura e há a palavra do Senhor sendo pregada, não há necessidade, então, de Deus se valer do meio extraordinário. Afirmar que o dom de profecia cessou não significa dizer que Deus está impedido de se valer deste dom novamente em outro momento da história. O reverendo Leandro Lima explica muito bem isso para nós. Não devemos limitar Deus, nem dizendo que o Espírito não pode mais conceder dons aos homens, se ele quiser ele o faz, nem dizendo que ele tem que conceder todos os dons da mesma forma como fez no passado. Para nós encerrarmos, quero deixar aqui 4 coisas para a gente pensar. Primeiro, seja grato a Deus porque Ele se permitiu ser conhecido. Que privilégio que nós temos, o Deus Criador de todas as coisas se revelando, se comunicando conosco. Segundo, valorize a sua Bíblia. Esta é a forma ordinária, comum, usual do Senhor falar conosco em nossos dias. Então, valorize a sua Bíblia, leia a Bíblia. Terceiro, desconfie desses que se levantam e se apresentam como profetas. A profecia não é mais a forma comum como Deus se revela. Então, desconfie disso. Não teremos mais profetas como havia no passado. O profeta hoje é aquele que lê a Bíblia, explica a Bíblia, e não aqueles que vão, a partir de adivinhações, querer dizer que Deus está falando isso ou aquilo. Não é mais este o modo como Deus fala, ele fala por meio da Escritura. E um alerta final. Se Deus precisar se valer de profecias como um dom, como algo ordinário, isso significará que nós nos distanciamos muito da Escritura. Deixamos de ler a Bíblia, deixamos de pregar a Bíblia com fidelidade. Se isso se der de um contexto de perseguição religiosa, é compreensível. Mas, do contrário, isso não será sinal de bênção espiritual, mas de juízo de Deus sobre nós.